Para isso, eu vou cumprimentar, para conversar conosco aqui, o economista e professor pesquisador do programa de mestrado e de doutorado em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, o ENSE do IBGE, e das Faculdades de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Mackenzie Rio. Professor Miguel Bruno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os seguidores do Faixa Livre. É um prazer estar com vocês novamente. Prazer sempre nosso, viu, professor, recebê-lo aqui no programa. Quero agradecer a sua presença, a sua participação, para a gente falar um pouco, como eu citei aqui, desse cenário da economia nacional e também do cenário internacional, obviamente, porque a gente teve como uma das grandes notícias do debate público nesses últimos dias um acordo de cessar-fogo acertado entre Estados Unidos e Irã. No último domingo foi feito esse anúncio. Um conflito que foi iniciado no mês de fevereiro e tem tudo para ser encerrado, algo que era desejado pelo Donald Trump diante dos prejuízos que os Estados Unidos tiveram ao longo desses meses na guerra. Prejuízos esses, inclusive, econômicos, muito por conta do bloqueio do Estreito de Hormuz pelos iranianos. Essa que é uma das principais rotas de petróleo no mundo, o que fez o preço do barril disparar. Houve também a desvalorização da moeda estadunidense, o dólar, e muitas dúvidas em relação a esse personagem cada vez mais imprevisível que é o Donald Trump. Agora, com esse possível fim das tensões, já tivemos ontem um cenário onde as bolsas mundo afora dispararam. A queda também do preço do barril do petróleo, um cenário de otimismo tomou conta dos investidores. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do que o fim desse conflito pode representar para a economia no planeta. Como é que esse cenário no Oriente Médio afeta a economia, enfim, as finanças do mundo? Sim, o término desse conflito, sem dúvida, vai ser benéfico para toda a economia mundial, porque o risco que a gente vem correndo é de um problema sério no fornecimento de petróleo, não só de petróleo enquanto combustível, mas todos os insumos que ele permite, né, como fertilizante, por exemplo, que poderia levar a uma crise na produção de alimentos no mundo. Agora, a gente tem que tomar cuidado porque o Israel não participou formalmente desse acordo, né? E o Irã reconhece que é preciso ter uma certa desconfiança, né, tanto da parte dos Estados Unidos quanto de Israel, de realmente cumprir o que eles colocaram nos termos do acordo, que vai ser assinado agora esse memorando, né, essa carta de intenções na sexta-feira. Então, assim, Israel teria que ser pressionado fortemente pelos Estados Unidos para não retomar o ataque, seja à faixa de Gaza, seja ao Líbano. Então, assim, existe uma perspectiva positiva de que, se esse acordo efetivamente se concretizar, tá? Mas existe também um risco de, na verdade, ser mais do mesmo. A gente tem acompanhado uma posição bastante incerta dos Estados Unidos, tá? Israel não é propriamente incerto, Israel é isso, mantém uma postura agressiva, expansionista, e como eu falei, Anderson, o Israel não está participando formalmente, né, desse acordo. Então vai depender da postura dos Estados Unidos de utilizar o seu canal de contato com Netanyahu e dizer, olha, você tem que parar efetivamente. Porém, autoridades do Irã já disseram, e tem um professor muito interessante, que é o professor Marandi, da Universidade de Teherã, e que o argumento dele é que mesmo que Israel continue, o Irã vai ser forçado a punir Israel, né? Atacar Israel, mas a expectativa é que os Estados Unidos cumpram a sua parte, o que também é duvidoso, né? Também porque existe uma conexão muito grande entre Israel e os Estados Unidos hoje em dia. Eu não sei como é que isso vai se desdobrar. Agora, sem dúvida, esse conflito tem que terminar, porque
a possibilidade de uma recessão, de uma crise mundial é concreta. Se não houver uma reabertura concreta do canal de Hormuz, né, Estreito de Hormuz, então isso sem dúvida vai prejudicar, porque o mundo ainda está muito assentado, a economia mundial está muito dependente ainda, apesar das alternativas, da matriz energética que vem do petróleo. Uhum. E é justamente por aí que eu quero fazer o meu próximo questionamento, viu, professor? Porque há uma dependência ainda muito grande do mundo em relação ao petróleo, né? É a principal commodity que a gente observa justamente no setor de energia. Essa crise que está colocada por conta do conflito no Oriente Médio, um aumento do preço do barril do petróleo, isso pode fazer com que as principais potências do mundo elas busquem uma alternativa ao petróleo de maneira mais urgente. A gente viu, como foi citado, esse importante aumento no preço da commodity. Esse fator ele tende a motivar a busca por combustíveis limpos, não só pelo aspecto ambiental, mas principalmente pelo econômico? Sim, porque o conflito vai acelerar a transição energética, né? Contribui para acelerar. Mas mesmo esse processo que já está em curso de transição, no sentido de que as várias nações do mundo buscam essa alternativa, mediante energias limpas, né, como a eletricidade, solar, enfim, e outras possibilidades ainda em desenvolvimento, isso leva um tempo, isso não é o imediato. Tá? Então, se não for normalizada a situação da guerra no Irã, isso talvez não dê tempo de se concretizar uma transição efetiva. Né? Esse é o grande desafio. Por outro lado, também, os Estados Unidos, o Trump está percebendo que as eleições estão chegando e ele também está sofrendo pressão interna em seu próprio país, né? Ou seja, as intenções de voto, enfim, a rejeição dele está aumentando muito, e isso leva ao governo Trump a ter um pouco mais de cautela e provavelmente isso pode ajudar aos Estados Unidos pressionarem Israel para não continuar, porque logo depois dessa tentativa, digamos assim, desse novo acordo, assim, vamos ver se ele vai se efetivar, Netanyahu declarou que não vai parar de bombardear. Né? E por aí você vê a situação, ou seja, Israel não está dentro dessa mesa de negociação, deveria estar, mas provavelmente se recusaria a participar. Então, o grande problema continua sendo o que Israel representa para esse conflito, né? Porque foi Israel que desencadeou esse conflito, essa guerra contra o Irã. É isso. Israel que desencadeou esse conflito e acabou carregando os Estados Unidos para essa guerra lá no Oriente Médio. Professor, vou deixar aqui de lado um pouco o cenário internacional para a gente falar a respeito da situação aqui no país, especialmente no que diz respeito a essa inflação, né? Porque a gente teve os resultados na semana passada, na última sexta-feira, divulgados pelo IBGE do IPCA, no mês de maio. E esse, que é o índice oficial de inflação do nosso país, registrou uma alta de 0,58%. Mesmo com uma desaceleração em relação ao 0,67% que nós tivemos em abril, a inflação acumulada nos últimos 12 meses subiu de 4,39% para 4,72%. No acumulado do ano, o IPCA soma 3,2%. Em maio do ano passado, a inflação oficial havia registrado uma alta de 0,26 pontos percentuais. Isso deixa a nossa inflação acima do teto da meta, viu, professor? Que é de 4,5%. Então, 4,72% agora, como eu citei ainda há pouco. O grupo alimentação e bebidas foi o que mais pressionou a inflação de maio, respondendo sozinho por 0,29 ponto percentual do IPCA, ou seja, metade desse índice. Houve uma alta de 1,33% no mês de maio nesse setor, na alimentação e bebida, nesse grupo. Na sequência, aparecem os grupos habitação, com impacto de 0,18 ponto percentual e variação de 1,22%, e saúde e cuidados pessoais, que contribuiu com 0,12 ponto percentual após avançar 0,9% no mês de maio.
Professor, a inflação dos alimentos, ela segue crescendo aqui no nosso país e eu queria ouvir um pouco sobre isso. O que é que justifica essa alta crescente no preço dos alimentos no Brasil nesses últimos tempos? Anderson, eu olhei ontem os dados na fonte original, né, do IBGE, os componentes, e, por exemplo, artigos de residência apresentaram queda da inflação. Comunicação apresentou queda também da inflação. Tá? Transporte também teve, inclusive, deflação no setor transporte, o que me chamou a atenção. Estou falando para maio de 26, a inflação ficou em menos 0,46. Agora, a inflação de alimento ela é muito sazonal, ela é muito sensível às oscilações climáticas. Agora, a gente, pegando uma média da inflação nos últimos meses, não me parece que haja uma tendência de escalada da inflação. Eu não vejo como tal. Claro que tem a questão das expectativas, né, a própria questão da guerra no Irã, que pode tornar as expectativas em relação a preço de combustível mais negativa, isso impactaria os preços também, de forma defensiva até, né? Ex ante, como falam os economistas. Mas eu não vejo um repique inflacionário que, inclusive, justificasse amanhã, acho que é o dia em que o Copom vai decidir se mantém a taxa Selic ou se reduz um pouquinho a taxa Selic, né? Até porque também essa redução, o efeito na economia real pode levar de 6 a 9 meses, não vai ser uma coisa imediata, tá? Mas seria algo bastante imprudente se o Banco Central, temendo um retorno da inflação, que me parece que não está ocorrendo. Agora, repetindo, o alimento sempre foi muito sazonal, tá? Claro que o Brasil deveria ter já feito uma reforma agrária efetiva, né? A gente não conseguiu fazer inclusive o próprio governo nem sequer menciona mais a palavra reforma agrária, né? E outras coisas também, a própria reindustrialização que ele colocou já no primeiro ano do governo, nem se fala mais. Então, a gente tem fatores estruturais que acabam, eu diria assim, a médio prazo, não contribuindo para a estabilidade de preço. Então, a gente tem uma economia que tem baixa produtividade, que é claro, né, se você tem uma economia com produtividade mais alta, né, o ganho de produtividade, quer dizer, o crescimento da produtividade, você consegue estabilizar preços com oferta. Não é como o Brasil tem feito, matando a demanda, sacrificando a demanda, tá, que o tempo todo se faz isso, alegando que a oferta não consegue responder prontamente ao crescimento da demanda. Mas a própria política econômica, fiscal e monetária não deixa a oferta crescer de maneira compatível com a demanda. Mas, resumindo, assim, eu acho que, primeiro que o IPCA é uma média ponderada de vários produtos e serviços. Aí eu estava olhando ontem no próprio site do IBGE, repetindo, né, você tem queda da inflação de artigos residenciais e queda de transporte também, né? Teve deflação, tá? Realmente, como você apontou, você teve queda também em despesas pessoais, tá? Então, foram 3 itens do IPCA com queda, repetindo, artigo de residência, comunicação, despesa pessoal não, despesa pessoal teve um aumento, tá? De abril para maio, abril era 0,35%, passou para 0,41%. Então, artigo de residência, comunicação e transporte. Transporte tem um impacto popular muito grande, o transporte público, sobretudo, né? Teve deflação. Então, assim, no conjunto, a gente tem que ver essas compensações. Claro que alimento pesa, mas passagem também pesa muito para a população de baixa renda. E repetindo antes, eu não estou vendo uma tendência de alta da inflação, tá? Acho que se o Banco Central amanhã decidir aumentar a taxa de juros ou mantê-la no nível de 14, né, 14,5 que está, não seria uma coisa benéfica para a economia como um todo, né, porque ao mesmo tempo que você segura a demanda, você contrai a oferta. Uhum. Aí você, na verdade, empurra para frente o mesmo problema que o próprio Banco Central diz que existe, que é a incapacidade da oferta de responder à demanda. Tá? Com juros lá em cima, a gente não consegue
capacitar essa economia para ela ser mais produtiva, né? Quanto maior a produtividade, mais estáveis serão os preços dessa economia. E uma coisa que tem prejudicado muito a gente é a nossa trajetória de desindustrialização, que continua firme. A gente, a preços constantes, que é um indicador mais preciso, a indústria de transformação, que é aquela que tem maior conteúdo tecnológico, a gente está com pouco mais de 8% de participação no PIB, quase encostando na agropecuária. A agropecuária está com 7 e pouco, mas a agropecuária na verdade, são produtos que têm baixo valor agregado, baixo valor de mercado, né? A gente mostra muito para os alunos de economia essa disparidade. Por exemplo, o preço de um iPhone compra 8 toneladas de minério de ferro da Vale, mas é isso, a nossa economia é uma economia cada vez mais primária exportadora e se comemora isso, né? Uma economia movida por 2 motores de baixa potência, uma plataforma de revalorização e acumulação rentista financeira, né, que tem um caráter extremamente parasitário por causa dos juros que cobram os demais setores, inclusive as famílias que estão 86%, né, super endividadas, assim, mais de 30% inadimplentes, e a segunda plataforma exportadora de commodities, né? São esses motores que... uma economia que cresce muito pouco, cresce 2%, 2%. Eu estava olhando a média de crescimento do PIB, é muito baixa para um país ainda em desenvolvimento. Mas esse é um modelo que a gente até... Eu me lembro na última conversa que a gente teve, né, e a gente falou há pouco tempo lá em Brasília também, e com outros colegas em outros seminários, o Brasil efetivamente não tem um modelo autêntico de desenvolvimento. Isso precisa ser dito para a população, tá? Porque eu não tenho ouvido da parte de colegas economistas e de outros analistas, esse enfoque. Tá? A gente fica discutindo certos aspectos que são resultados desse modelo, como inflação, juros, desemprego. Tá? Desemprego é o nível mais baixo da série histórica. Sim, mas a gente está gerando emprego basicamente em serviço, e são postos de trabalho de baixa qualidade de remuneração e alto grau de precarização e de informalidade. Então, tudo isso tem que estar na mesa de discussão para a gente ver, ou seja, voltando assim, não temos um modelo de desenvolvimento. E na questão, para fechar com a questão da inflação, assim, não vejo uma disparada de preço descontrolada. Alimento é realmente sazonal, tá? E, de qualquer maneira, mesmo esse item alimento, que deu uma subida boa, alguns itens caíram e outros subiram, quer dizer, é uma média ponderada também, né? Acredito que os próximos meses deve estabilizar. Essa é a minha expectativa. Se a questão energética for mantida nessa expectativa de melhoria, né? O conflito no Irã termine. Tá? O senhor caracteriza, então, essa alta que a gente teve na inflação dos alimentos ao efeito sazonal que há nesse setor aqui no nosso país, e é algo que não deve avançar ao longo dos próximos meses. Como o senhor muito bem lembrou, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, inicia hoje a sua reunião que vai definir a taxa básica de juros para o país. Acho que é amanhã aqui, né? Amanhã que eles... hoje de amanhã, começa hoje. Começa hoje e amanhã eles divulgam se vai aumentar ou não. Né? Exatamente, o resultado a gente deve ter amanhã. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essas expectativas, ainda mais, professor, com essa ameaça que existe de um novo tarifaço dos Estados Unidos. O Lula, o presidente da República, está lá na França participando da reunião do G7, reunião dos países, o senhor falou, industrialização dos países, das economias mais industrializadas do mundo, na expectativa, inclusive, de ter um encontro com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e tentar negociar esse novo tarifaço. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a própria reunião do G7, enfim, e principalmente da capacidade do presidente Lula mudar essa dinâmica aí do tarifaço imposta pelos Estados Unidos. O senhor vê uma possibilidade real de a gente evitar um novo tarifaço, os efeitos que essas tarifas impostas pelos Estados Unidos podem ter na nossa economia? Eu vejo que os Estados Unidos estão perdendo em termos geopolíticos, seja na guerra da Ucrânia, seja na guerra do Irã, e a tendência é eles voltarem para a América Latina, né? E
o Brasil deveria ter um papel mais incisivo nos BRICS, né? O Brasil, eu olho a atuação do Brasil no BRICS é muito, muito fraca, né? Para não dizer lamentável, porque ele devia ter uma postura mais ativa ou mais proativa, e não me parece que tenha. E por quê? Porque, na verdade, somando a população dos países dos BRICS, os mercados que os BRICS Plus, né, que inclusive inclui o Irã também, esses mercados todos podem proporcionar uma excelente alternativa, tá, para o Brasil. E o Brasil tem mantido uma postura de subserviência, né, de vassalo em relação aos Estados Unidos. Né? Enfim, nossos embaixadores, nossos representantes internacionais tinham que ter uma postura mais ativa, mas é sempre um temor em relação ao Império do Norte e que breca esse tipo de conduta que deveria ser mais altiva e não está sendo. Tá? E na medida em que o Brasil se omite por temor, ele não encontra, evidentemente, apoio que poderia obter da China e da Rússia, né, como parceiros dentro do BRICS. Isso tem que ser mudado. Essa tarifação também, se ela ocorrer, a gente pode voltar para dentro. O Brasil tem 213 milhões de habitantes, indo para 214 milhões, temos um mercado de consumo enorme. Se a gente conseguir distribuir melhor a renda e começar um processo efetivo de reindustrialização, a gente começa a vender também para dentro, tá? A se tornar menos dependente do mercado externo. Mas tem outras variáveis envolvidas, né, como o padrão de inserção internacional que a gente escolheu, que está por trás da Selic lá em cima. Né? O Banco Central não mantém a Selic elevada só pela inflação. Isso é a narrativa. Todo Banco Central tem uma narrativa para justificar seus aumentos de juros. Mas os juros são altos também por essa opção subordinada ao regime internacional. Né? A gente abriu demasiadamente o nosso mercado financeiro e a gente acumula reservas internacionais em dólar muito mais mediante esse capital volátil de curto prazo especulativo do que, por exemplo, o padrão da China, que é acumular mediante exportação. É um capital que entra hoje, se quiser ir embora, vai amanhã, e para evitar que ele saia mais do que entre, o Banco Central mantém a Selic elevada. Acho que muita gente ainda não percebeu isso. As pessoas perguntam por que o Brasil tem juros tão altos, tá? E outros países que utilizam o regime de metas têm juros muito mais baixos. Porque isso é função do padrão de inserção internacional que foi estabelecido lá nos anos 90, durante o governo do PSDB. Tá? E entra governo, sai governo, de direita, de esquerda, de centro, não importa. Ninguém ousa mexer com essa estrutura. O próprio PT, né, lamentável. O PT se limita a ser um bom gestor desse modelo. Um modelo que não entrega aquilo que promete. Tá? E fica o quê? Fica fazendo medidas de políticas sociais que, na verdade, não resolvem o problema, a melhora sustentável das condições de vida da população brasileira. A nossa crítica aqui de sempre, né? O PT nada mais é, nesse momento, do que um gestor dessa lógica capitalista aqui no nosso país, enfim, dessa dinâmica de acumulação de capital que a gente observa avançando no Brasil e no mundo. A gente vai falar, inclusive, a respeito disso daqui a pouco, em referência a uma figura para lá de excêntrica, que é o tal do Elon Musk. A gente vai falar sobre ele já já. Mas antes, professor, eu queria falar um pouco sobre essas pautas-bomba que foram aprovadas pelo Senado Federal na última semana, que devem provocar um impacto estimado de 140 bilhões de reais aos cofres públicos ao longo dos próximos anos. Dentre esses projetos estão a aprovação da renegociação de dívidas de produtores rurais, a elevação do piso salarial de médicos e cirurgiões dentistas e também o afrouxamento de regras de aposentadorias para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Professor, algumas dessas medidas, obviamente, beneficiam determinadas categorias da classe trabalhadora e o governo vai fazer de tudo para derrubá-las, na intenção de preservar essa lógica fiscalista do arcabouço fiscal. Eu queria ouvi-lo sobre essa obsessão do governo Lula de manter as contas públicas equilibradas, mesmo que, para isso, ele tenha de prejudicar determinadas categorias da classe trabalhadora.
Então, na verdade, é um discurso falso, né? Porque a gente tem chamado em nossas pesquisas, nossos artigos, de austeridade fiscal seletiva, porque ela só existe para os gastos sociais, né? Ora, o que eles chamam de gastos primários. Os gastos primários, na verdade, são os gastos de legitimidade de todo Estado democrático de direito. É a devolução dos nossos impostos. Veja bem, o ano passado, o governo federal pagou 1 trilhão e 19 bilhões de reais ao setor bancário financeiro. Então, assim, mesmo naqueles 13 anos, 12, 13 anos dos governos do PT, quando o governo conseguia obter superávites fiscais primários, que é simplesmente pegando a arrecadação total, a receita total, e diminuindo desses gastos primários, que são os gastos sociais, saúde, educação, previdência, etc. Investimento público. Mas o déficit nominal, que é o total, quando se tira, além dos gastos primários sociais, se tira o pagamento de juros e amortização da dívida pública interna, a conta vira. Então, é um discurso falso, porque o governo nunca consegue equilibrar. E por quê? Porque, na verdade, a gente sabe, tem um economista já falecido, que foi o Winnie Godley, e era um economista da tradição keynesiana, e ele desenvolveu uma abordagem chamada abordagem dos balanços setoriais. Tá? Quando a gente olha, e isso está baseado em matemática, não tem como discordar desse enfoque. Do ponto de vista da economia como um todo, é impossível que todos os setores da economia sejam superavitários. Então, a gente coloca aí, para exemplo, 3 setores principais: o setor governo, o setor público, o setor privado e o setor externo, que é o relacionamento do Brasil com o resto do mundo. Se o governo pretender ser superavitário nesse discurso pré-keynesiano, né, falacioso, de que tem que gastar menos do que arrecada, se ele conseguir, ou seja, se ele conseguisse obter superávit nominal, que é o total, mesmo pagando juros, tá? além do primário, o setor privado ou o setor externo vão estar em déficit. Uhum. Tá? Então, isso é interessante, e tem algo ali que chega a ser maquiavélico, digamos assim, porque, na verdade, o governo busca só o superávit primário, tá? Porque ele sabe, e todo mundo sabe, todos os economistas e técnicos que servem ao governo, que tem que manter o déficit nominal. Para quê? Para fazer a drenagem, a transferência de recursos orçamentários para o setor bancário, financeiro e para a elite rentista. Tá? Isso responde por mais de 1 trilhão de reais no ano passado. Tá? Então, e se você olhar a China, por exemplo, a China não está nem aí para buscar superávit primário. A China opera em déficit, não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque, veja bem, quando o governo está em déficit, significa que ele está entregando mais do que tirando do setor privado. Se ele pretender ser superavitário em todos os conceitos, aí é o setor privado, é o mercado que vai estar deficitário. A economia entra em crise na mesma hora. Então, um discurso falacioso que engana a população, tá? Engana os contribuintes. Isso tem que ser revertido. Tá? Professor, é óbvio que isso tem que ser revertido, a gente precisa lutar para que haja essa reversão, e eu queria questioná-lo sobre isso. A gente caminha para um rumo, para uma estrada sem volta, pavimentada pelos seguidos governos do PT, de seguir a cartilha neoliberal de austeridade, porque o 4º mandato do presidente Lula, ainda que nesse momento ele se coloque como uma necessidade diante da alternativa que existe, que é a extrema-direita, que é o bolsonarismo, eu me preocupo porque me parece que ele vai ser ainda mais austero do que esse 3º mandato, vai atender cada vez mais a dinâmica neoliberal no país. O senhor também tem esse temor de que a gente esteja caminhando por uma estrada sem retorno de aprofundamento do neoliberalismo no Brasil? Eu acho que sim, porque esse receituário vai permanecer, né? O governo comprou isso. À medida que o governo decidiu implementar o chamado novo regime fiscal, o arcabouço fiscal, que, embora menos rígido do que o que foi o teto de gasto do governo Temer, ele é extremamente prejudicial à economia. Ele vai na contramão da ciência econômica, isso tem que ser dito. Tá? Os estudos sobre austeridade fiscal,
ou sobre a austeridade fiscal expansionista, que era uma crença de que se o governo cortar gasto, a economia cresce mais. Isso não tem o menor fundamento científico. Se cortar gasto, a economia cresce menos, que é o que está acontecendo agora. A gente vai crescer menos do que cresceu o ano passado, e o ano passado menos do que cresceu no ano anterior. Então, é um modelo que não entrega crescimento econômico robusto e sustentável. Tá? O crescimento ele é refém do combate à inflação, que já é uma contradição. Tá? O regime de metas é um regime que utiliza juros para conter a inflação. O que acontece? Você controla pelo câmbio e os juros são custos empresariais, ou não. Então, o setor oligopolista da economia, o capitalismo moderno é um capitalismo oligopolizado. Você vê plano de saúde, empresas que provêm, fazem um abastecimento de água, de energia elétrica. Tá? Essas empresas todas são oligopolistas. E os preços dessas empresas são insensíveis ao aumento da Selic. Né? Não vão deixar de aumentar o que querem, porque o Banco Central subiu a Selic. Então, tem vários momentos, tem várias peças desse modelo que são equivocadas. E o governo não olha para isso, acha que isso tem que ser mantido, porque, se não for mantido, não tem o aval das classes dominantes, não tem o aval dos donos do poder, começando pelo setor bancário financeiro e o segundo, que é o agronegócio. Não sozinhos, mas eles estão atuando, tá, em conluio com os Estados Unidos, com o capital. Isso a gente tem mapeado nos estudos, nas nossas pesquisas de financiarização. Uhum. A gente tem um processo de financiarização da economia, que é um processo é uma financiarização usurária, porque os juros são muito mais altos do que em outros países que também são financiarizados, mas subordinada às finanças internacionais ainda controladas pelos Estados Unidos, apesar de um declínio lento, né, da hegemonia do dólar, mas ainda ocorre. Então, a situação é difícil. Agora, ela fica mais difícil na medida em que um governo que a gente apoia, né, pelo menos gostaria de apoiar mais, esse governo endossa esse modelo. Esse governo é incapaz de fazer uma crítica. Inclusive, pessoas do governo já disseram que a financiarização é uma besteira, isso não existe, né? Está tudo muito bem, está todo mundo feliz, não tem inadimplência, não tem quebra de empresa. Enfim, é lamentável isso. E a gente volta para a inadequação desse modelo econômico enquanto modelo para o desenvolvimento do país. E Anderson, a gente está há mais de 4 décadas na renda média. Né? Os economistas falam o Brasil caiu na armadilha da renda média. A gente usa assim mais como retórica. Eu, pessoalmente, não gosto desse conceito, porque acredito que em economia não tem armadilha. Tem políticas corretas para o desenvolvimento e políticas equivocadas. Tá? O governo, de uma forma oportunista, para se manter no poder, para obter governabilidade, faz o que as classes dominantes querem. É disso que se trata. Tá? A política de conciliação é uma política de submissão de classe. Essa é a verdade. É isso. É uma política de submissão, acima de tudo, comandada por essa gestão liderada pelo presidente Lula, uma gestão de ampla aliança que tende a se manter para 2027, para o próximo mandato, caso Lula seja reeleito. É muito grave todo esse quadro. O senhor trouxe informações importantes e análises para lá de preocupantes diante do que a gente observa nessa gestão. Professor, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu citei ainda há pouco esse personagem excêntrico que é Elon Musk, e ele inaugura um novo patamar na concentração de renda do planeta. Isso porque a SpaceX, empresa do bilionário do ramo espacial, ela foi fundada pelo ricaço, estreou na Bolsa de Nova York na última semana e fez com que o seu fundador alcançasse um número até então inimaginável. Elon Musk ultrapassou a barreira de $1 trilhão em sua fortuna. No primeiro pregão, as ações da SpaceX registraram uma alta de 19,3%, cotadas a $161,11. A oferta inicial foi de $135. O volume das transações de compra e venda somaram cerca de $80 bilhões. Esse foi o maior IPO da história
desse planeta. Professor, um ser humano com uma fortuna que supera US$ 1 trilhão. É algo inimaginável. Vou até passar a palavra para o senhor, porque é tão indecente que eu não consigo nem dizer mais nada diante desse número absurdo que é a fortuna do Elon Musk. O que é que isso mostra em relação a essa dinâmica do capitalismo que segue avançando no mundo? Mostra que o capitalismo é isso mesmo, ou seja, ele se baseia numa sociedade extremamente hierarquizada e por isso não consegue ter uma democracia plena, né? Porque os estudos, não só na área de economia, mas de sociologia, eles mostram que se você tem um grande número de bilionários, e a gente observa que durante a própria pandemia, o número de bilionários aumentou tanto no mundo quanto no Brasil, em plena pandemia. Ora, se o PIB encolheu, é porque eles avançaram nas suas parcelas, né, nas suas fatias, na riqueza total, concentrando mais a renda. No caso do Elon Musk, chama a atenção que, se você comparar, por exemplo, o IPO da NVIDIA, né, eu estava olhando o preço das ações iniciais, era $12 por ação. E o do Elon Musk foi $135 por ação. Quer dizer, começou com um patamar já alto, o que já inviabiliza para uma ampla maioria de pessoas que gostariam de participar desse jogo financeiro. Então, a renda, com certeza, concentrou diversas vezes, tá? Mas existem riscos, né? Mesmo o pessoal que defende esse tipo de operação reconhece que há um risco grande, porque no caso dessa empresa que produz placas de vídeo, né, NVIDIA, todo mundo que joga videogame tem alguma placa dela, ela tem receita, né? Você tem uma ideia, a receita da NVIDIA, a receita corrente em 2025, foi de $253 bilhões. A receita da SpaceX foi de apenas 18,7 bilhões. Tá? Então, assim, é como se ele tivesse vendido promessas. Ele está vendendo um lucro que ainda não aconteceu. Tá? Agora, como é que a gente poderia tentar medir esse risco, né? Mais do que risco, incerteza, porque a incerteza você não consegue probabilizar. A China está de vento em popa em áreas que o Elon Musk opera. Né? Ele não é um monopólio de tecnologia, ele não é uma Intel que começou lá produzindo os processadores, agora tem a AMD e tem as concorrentes da China. Então, assim, o risco é muito grande para esses investidores que se aproveitaram desse IPO. Eu estava olhando também que uma boa parte dos funcionários ficaram ricos, ficaram milionários da noite para o dia. Mas a imensa maioria da população ficou de fora, não tem condição de participar desse jogo. Mas isso é o capitalismo financiarizado, né, de uma maneira explícita e violenta. E, na verdade, é um capital financeiro que representa a riqueza futura que ainda não existe. Então, existe um risco muito grande. Tá? Mas a concentração de renda foi efetuada, porque para isso acontecer, para esse 1 trilhão ter ido para as mãos do Elon Musk, significa que ele deixou de estar nas mãos de uma imensa maioria da população. Tá? E o problema é que é o poder econômico que ele, inclusive, manteve 80% do poder de voto. Não sei se você viu isso. Tá? Então, ele vai ter um poder sobre, por exemplo, o governo dos Estados Unidos. Sem dúvida alguma. Professor, para a gente fechar aqui, muita gente fala que o capitalismo está em crise, mundo afora, enfim. Quando a gente observa números como esse, uma concentração de renda tão grande como essa do Elon Musk e de outras figuras, dá para a gente dizer que o capitalismo está de fato em crise? Na verdade, a crise no capitalismo, ela decorre das contradições do próprio sistema. Eu vou te dar um exemplo. Alguns colegas, né, em seminários têm destacado o problema do emprego que vai acontecer, já está acontecendo, em função da substituição de força de trabalho humana pela IA, pelo robô. Pelo robô já estava acontecendo há muito tempo. Tá? E a economia tradicional,
e muito da visão empresarial, observa o salário na sua dimensão de custo de produção, mas o salário é uma variável ambígua. Por quê? Do ponto de vista empresarial ou microeconômico, como dizem os economistas, é sem dúvida um custo de produção. Mas quando você olha a sociedade inteira, o salário é o principal fator de demanda de consumo de massa. Ou seja, cerca de 70% a 80%, às vezes até mais, dependendo da situação de prosperidade do país, do nível de emprego, são pessoas, ou seja, o pessoal ocupado. Se você pegar, por exemplo, a PNAD-C, a principal pesquisa de mercado de trabalho no Brasil, do IBGE, 70% do pessoal ocupado hoje no Brasil estão na condição de empregados assalariados com carteira e sem carteira. Se a gente pegar o conta própria, e lá tinha muita gente que tinha emprego, perdeu, virou conta própria, e somar, dá 92%. Ou seja, é por essa razão que a Escola Francesa da Regulação, eu trabalho muito com eles, uso o tipo de abordagem deles, diz que toda economia capitalista funciona sobre a base de sociedades salariais. Tá? Então, reformas que prejudicam trabalhadores, que reduzem salário, reduzem emprego, elas restabelecem o lucro das empresas apenas no primeiro ano, no segundo ou no terceiro. Depois, o lucro cai de novo. Ou seja, nesse sentido, o capitalismo ele recria endogenamente, internamente, suas próprias condições de crise. Tá? Mas o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que o emprego vai ser muito difícil, a ocupação vai ser muito difícil. Mas o emprego é fundamental, está lá no Capital do Marx. O Marx dizia que a relação, o capital-trabalho é a relação fundante do capitalismo e permanente. Mas, de uma forma bastante esperta, o sistema reconhece que ele não pode simplesmente se livrar do trabalho. A gente observa que ele tem rebatizado o conceito de empregado. Né? As pessoas não têm mais sido chamadas de empregadas, são chamadas, ou funcionários, são chamadas de quê? Colaborador. Você agora não é mais meu empregado, você é um MEI, etc. Então, assim, a possibilidade de crise ela está sempre presente. Né? Só que, para haver uma superação desse tipo de relação de produção que abra a oportunidade para um novo modo de produção pós-capitalista ou socialista, é preciso que haja conscientização popular e participação ativa dos trabalhadores para fazer esse parto, né? Para que surja uma nova sociedade. Mas até lá, com certeza, vai intensificar os movimentos fascistas, neonazistas, porque as elites vão fazer de tudo para manter esse sistema sobrevivendo, mesmo aos trancos e barrancos. É isso. Professor Miguel Bruno, quero agradecer muito sua presença aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre. Obrigado por esse papo. Eu que agradeço. Já uma boa terça-feira para o senhor e um grande abraço. Você também, para todo mundo que assiste o Faixa Livre. Abraço grande. Um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Miguel Bruno, economista e professor pesquisador do programa de mestrado e de doutorado em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, AENSE, do IBGE e também das Faculdades de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e da Mackenzie Rio, falando sobre os temas importantes da economia nacional, internacional, enfim, essa acumulação de capital aí do Elon Musk com a abertura das ações lá da SpaceX na Bolsa de Nova York, falando sobre também a inflação no Brasil nesse mês de maio, enfim, inflação dos alimentos que aumentou, mas que, de acordo com o professor, não é propriamente uma preocupação, porque se dá de maneira sazonal, enfim, muitos assuntos aí que a gente trouxe nesse papo com o professor Miguel Bruno.